Jonas 1:1. Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Ainda em pé, capítulo de número 2. Verso também 1, diz o texto: ali, dentro do peixe, Jonas orou. Verso de número 4. Pensei que havia sido jogado fora da sua presença e que não tornaria a ver o teu santo templo outra vez. Verso de número 10 e a gente encerra. Então o Senhor deu ordem ao peixe e este vomitou Jonas em terra seca ou na praia. Se assente glorificando a Deus. Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Assim como você está, curva a sua cabeça e feche os teus olhos. Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz. O nosso coração já está preparado para recebermos o que tu tens a falar aqui esta noite. Fala o que queres e não o que nós queremos. Tenha liberdade nesta casa. O Senhor conhece o momento que nós estamos vivendo e nós acreditamos que há algo de Ti preparado para nós esta noite. Fala com a gente, fala com a nossa alma. Outra vez nós te pedimos, tome conta deste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Deus fala. Deus fala. Quando Deus decide falar, Ele não fala à toa, sem que a sua palavra surta efeito. Deus fala. Além de falar, no contexto que nós estamos falando, Ele direciona essa palavra a alguém. Levante-se, vá à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Pregue contra, pregue contra. Esse Deus que fala é detentor de uma ordem tão absoluta a ponto de que não há a opção de sentar ambos e discutir se, quem sabe, talvez eu vá ou não. Não se trata aqui do que o profeta quer, se trata do que ele precisa obedecer. Não se trata de onde o profeta quer ir, se trata de onde aquele que já falou com ele quer o levar. Todo esse cenário não está baseado no que eu sinto, no que eu quero, mas naquilo que ele já falou. Levanta e vai. Aleluia, Jesus. Todo esse cenário não está fundamentado nos sentimentos que eu possa desenvolver ao longo do caminho, mas naquilo que ele já falou a meu respeito. Levanta e vai. Todo esse cenário não gira em torno daquilo que eu apresento a ele como motivo ou razão de eu não ir, mas naquilo que ele já liberou ao meu respeito. Levanta e vai. Pregue contra. Só que o verso 3 nos diz que Jonas se apronta, ou aquele que recebe essa ordem se prepara. Recebeu a ordem, mas o texto diz, e fugiu na direção contrária. O profeta conhece esse Deus que fala. Esse Deus que é detentor de uma ordem tão absoluta que não dá ao profeta a opção de sentar e tentar discutir com ele se eu vá ou não. É absoluta essa ordem. Levanta e vai. Não há opção de escolha. Se, quem sabe, talvez ele mude de ideia e faça com que eu fique aqui onde eu estou e não vá onde ele quer que eu vá. Não há opção de escolha. Não há. Esse Deus é detentor de uma ordem tão absoluta e o profeta conhece ele. Aleluia. O profeta conhece a objeção que leva ou
que o faz decidir fugir na direção contrária é justamente o conhecimento que ele tem desse Deus. Desconsiderando a ideia de que eu fujo porque não o conheço. O profeta não foge porque não conhece esse Deus. É justamente o conhecimento pleno que ele tem desse Deus que o leva a fugir. Ele foge porque conhece. Ele foge porque conhece. Porque há um sentimento dentro desse profeta sendo nutrido. O sentimento de que esse Deus que fala comigo é bondoso e cheio de consumação e cheio de compaixão, e a consumação de seu propósito é totalmente contrário à minha vontade. Então, se é contra a minha vontade, eu fujo e não faço. Esse é o sentimento que está sendo nutrido dentro desse profeta. Há um profeta confuso em suas emoções, sem entender a maneira que Deus quer agir e se julgando prepotente em não fazer, porque no final desse propósito não serão as suas expectativas que vão ser atendidas. Então ele entra em outro barco, ele paga a passagem, porque afinal essa fuga estava tão bem planejada dentro desse homem. Ele planejou muito bem essa fuga dentro de mim. O texto vai dizer que ele tem o valor exato no bolso da embarcação e ele foge para longe. Desde quando ele fala com esse profeta, essa ideia de ir aonde ele quer que eu vá me parece tão traumática, me irritou, e eu planejei porque não era o que eu queria. Ou o profeta planeja porque o que Deus quer não é o que ele quer, e já que não é o que ele quer, eu fujo e não faço. O que esse profeta esquece é que não há espaço para que ele coloque acima da ordem que foi dada seu sentimento. Não há espaço para isso, mas pelo fato de ele querer o que eu não quero, eu pratico todo tipo de erro que o leve ou que me leve para longe dele, que o afaste de mim, eu fujo. Mas esquecendo da ideia de quanto mais eu fujo dele, mais para ele eu fujo. Esquecendo a ideia de que quando eu penso que pelo fato das minhas expectativas não serem alcançadas ou serem supridas, no final desse propósito todo, eu fujo dele, esquecendo-se de quanto mais eu fujo dele, mais para ele eu estou fugindo. Ele foge, ele planeja a fuga, está muito bem planejado dentro dele. Ele desce a embarcação, tem o valor exato no bolso para que pague e entre dentro de outro navio. O texto diz que ele entra para dentro desse navio, ele desce ao mais fundo desse porão. Ninguém o enxerga, ninguém o vê, ele se isola. E o texto diz, verso de número 4, se você puder deixar a sua Bíblia aberta, Jonas 1,4, diz o texto, no entanto. Esse no entanto aqui dá a ideia de sem que ele soubesse. Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. No entanto, na cabeça de alguém que a princípio vê o seu plano de fuga dando certo, a ideia que é nutrida por um espaço de tempo é: ele já me perdeu de vista e agora eu descanso. Por isso o profeta desce para o porão e lá fica. A questão é que quem nutre esse pensamento de que agora eu descanso porque ele me perdeu de vista, mal sabe que ele já entrou no jogo. No entanto, é um Deus em busca de um profeta. Aleluia, Jesus. Deus mandou um forte vento, é o texto que está dizendo. Nos confronta a pensar que esse Deus que sopra esse vento é o mesmo que no versículo 1 apenas fala com Jonas. Porque desconstrói a ideia de qualquer tranquilidade nesse cenário, porque há um Deus soprando. Aleluia. Há um Deus aqui que nós o consideramos um Deus que é totalmente dotado de compaixão e de amor, mas no versículo 1 ele fala, no verso 4 ele sopra o vento. Desconstrói a ideia de tranquilidade nesse cenário todo, porque há um Deus soprando o vento contra o barco. É Deus que manda esse vento. E o texto diz que soprando esse vento, a tempestade no mar, esse vento não é soprado direto no barco, porque julgo eu que se esse vento fosse soprado direto no barco, despedaçaria
ao meio. Mas o vento é soprado no mar e a tempestade começa no mar. De modo que se levanta uma tempestade, diz o texto. Esse vento que sopra numa violência tão grande, mas não atinge direto a estrutura que envolve Jonas, o barco. Esse vento que sopra balança as águas e o barco que está sobre essas águas também é saculejado. A turbulência aqui. Esse vento que sopra traz turbulência, traz agitação. E o mais intrigante é saber que esse vento é soprado por um Deus que deseja acordar um profeta. Jesus. Aleluia. Esse vento é soprado por um Deus que deseja apenas acordar um profeta. Nem todo vento que sopra significa que não é Deus soprando. Às vezes é Deus soprando para que acorde alguém que está dormindo. Porque tendo a certeza de que quando eu acordar, esse vento para. De que quando eu acordar, essa tempestade acalma. É um Deus que deseja acordar um profeta. Jonas desce ao porão do navio. Lá ele cai num sono profundo como um insensível absoluto. O capitão do navio o encontra como se alguém lhe tivesse imputado um sentimento de o levar até lá. Os marinheiros decidiram tirar a sorte para descobrir quem era o culpado por aquela tempestade toda, como se alguém lhes tivesse falado que aquilo não era normal. E o nome de Jonas é sorteado. Alguém pode olhar nesse misto de acontecimento e dizer: é coincidência todos esses mistos de acontecimentos acontecerem. O capitão vai até o porão e encontra Jonas. Eles decidem lançar a sorte para ver quem é o culpado daquela tempestade toda, e o nome de Jonas é sorteado. Alguém olha para esse cenário e diz: é coincidência? Não. É um Deus que decidiu entrar no jogo do profeta, te apontar, mostrando que te acompanhou desde o início, Jonas. Não é coincidência, é o Deus que conhece Jonas e decidiu entrar nesse jogo e apontar a Jonas, dizendo: eu te acompanhei desde o início. Aleluia. Ele estava quando você se aprontou e se julgou capaz demais de se fugir na direção contrária. Ele estava. Ele estava quando no bolso você tinha o valor exato dessa embarcação para embarcar. Ele estava quando você, no seu estado de insensibilidade, foi para o fundo daquele porão e lá caiu num sono profundo como se nada tivesse acontecendo. Ele estava quando te acharam no porão. Foi ele que levou o capitão até lá. Ele estava quando decidiram tirar sorte. Foi ele que entrou naquele jogo e te apontou, Jonas. Porque não se trata de um Jonas que se fecha. Se trata de um Deus que decidiu achar a Jonas. E que se for preciso, ele entra no jogo. Ele até sopra um vento para te acordar. Para te tirar desse sono. Para despertar um profeta que dorme aí dentro dessa embarcação. Aleluia, Jesus. Porque apesar de Jonas estar fugindo, ele não deixa de ser profeta. Apesar desse filho ter abrido mão de ser filho, há um Deus que não abriu mão de ser pai. Oh, eu sinto Jesus aqui. Apesar desse profeta estar com essa fuga tão bem planejada, ele não deixa de ser profeta na visão daquele que já falou com ele uma vez. Apesar desse filho ter planejado muito bem essa fuga, todo esse tipo de prática que a princípio na cabeça de quem pratica o afasta de mim, mesmo esse filho abrindo mão de ser filho, há um Deus que não abre mão de ser pai. Ah, mas escolhe outro. Deus está dizendo: não me mande escolher outro. Porque se tem uma coisa que eu não erro é quando escolho alguém. Deus não erra na escolha de ninguém. Deus não erra na escolha de ninguém. Ele não erra, ele não erra. Não se trata da fuga, não se trata da sua fuga.
Se trata do quanto eu estou disposto a te achar. Não se trata do seu isolamento de tudo e de todos. Se trata da minha voz aí dentro de você, Aleluia! que não vai te dar paz até que você se achegue para perto de mim. Glória a Deus! Mas a pergunta é, por que então? A pergunta que nos resta diante de tudo isso é o caminho para o fim. É porque então houve a permissão dessa fuga. Se há um Deus que o procura, porque o mesmo Deus que o procura não impede que o profeta foge ou fuja. Capítulo 2, se a sua Bíblia estiver aberta, é porque no verso 1 do capítulo 2 você vai ler, ali dentro do peixe, Jonas orou. Aleluia! Glória! Deus permitiu tudo isso porque sabia que o profeta ia orar. Deus poderoso! Porque não há outra forma de Deus me tratar que não seja a oração, que não seja na oração. E detalhe, Ele sabe como nos fazer orar. Me canta, Aramana! Ele sabe como te fazer orar. Aleluia! Toda essa fuga Ele permite, Ele te acha, mas a pergunta é, por que então que esse Deus permite? Porque Ele sabia que alguém ia orar e falar com Ele. Ele sabia que esse profeta ao longo do tempo, após essa fuga, iria desenvolver uma vida de oração. E é por isso que esse Deus permite a fuga. Porque você lê, ali dentro do peixe, ele ora. Jonas ora dentro do peixe. Verso 2 do capítulo 2, olha a oração desse homem, é confusa. Ó Senhor Deus, na minha aflição, clamei por socorro. E tu me respondestes. A princípio Deus o responde. Verso 3, ou melhor, verso 2 continuando. Do fundo dos mortos, gritei pedindo socorro, e tu ouviste. Percebe que ele está confuso? Parte A do texto ele diz que Deus o responde. Parte B do texto ele diz que Deus apenas o ouve. Essa oração não tem o propósito de nos enganar, mas nos mostra que esse homem está confuso. Na verdade tem alguém orando e esse alguém que ora está confuso. Ele está confuso, mas ele ora. O lugar não é propício, pastor André, mas ele ora. Essa oração não tem beleza, não tem ponto, não tem vírgula. Essa oração é sincera. Glória a Deus! Porque o nosso problema é que a gente quer ensinar a Deus como se fala com Deus. Tu és santo, Pai! Ai, Jesus. O nosso problema é que quando a gente ora, a gente quer colocar tudo muito certinho, as vírgulas nos lugares certos, os pontos nos lugares certos. Não, essa oração não tem ponto. Tu és santo, Essa oração não tem vírgula. O Espírito Santo, me canta, Aramana! Aleluia. Essa oração Aleluia! é dentro do peixe. As algas envolveram a cabeça de Jonas. Aleluia! Ele cheira mal, ele cheira mal. Se havia um lugar que Jonas queria estar, não era ali. Santo! Mas ele ora. Jonas faz deste lugar o seu lugar de oração. Desconsiderando-se a ideia de que existe sim um lugar certo para orar. Jonas ora dentro do peixe. Não existe um lugar certo para orar até que eu decida orar nele. Tu és santo, Jesus! Aleluia! Aleluia! Essa oração é sincera. Jonas faz desse lugar o seu lugar de oração. Espírito Santo! Porque Deus mais se importa em te ver orando Shuri canta, Aramana! do que ver aonde você está orando. Espírito Santo! O desejo de Deus apenas é ouvir a tua voz. Aleluia! Aleluia! Mas há um ponto da oração desse homem que expressa a sua tristeza. É o verso 4. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença e que não tornaria a ver o teu santo templo outra vez. Santo, papai!
Isso aqui expressa a tristeza de Jonas. Espírito Santo. Pensei que havia sido jogado fora. Ele pensa, tá aqui dentro. Tá no psicológico, no ventre do peixe. Depois de tanta experiência traumática, depois de decisões tão precipitadas, depois da escolha de ir para longe, o que resta na oração desse homem é colocar o seu misto de pensamentos sobre si mesmos como a única coisa que está diante dos olhos. Como se o que ele pensasse fosse a verdade absoluta. Mas ele continua, que tornaria a ver o teu santo templo. Jesus. Era Jonas dizendo, era como quem dizia, eu conheci tanto desse Deus. Repito, ele não foge porque não conhece, gente. Ele foge porque ele conhece tanto, que ele sabe que a vontade desse Deus não é a dele. É por isso que ele foge. E ele sabe que a vontade de Deus sempre irá prevalecer sobre a dele. Aleluia! Esse é o motivo da fuga. Pensei que não tornaria a ver o seu templo outra vez. Como quem dizia, eu conheci tanto desse Deus e parece que eu não sou mais o mesmo. Foram tantas coisas que aconteceram que mexeram com a minha essência. Espírito Santo. O sentimento de culpa desse profeta está acima de qualquer outra voz. Algo que o perturba aqui dentro está acima de qualquer outra voz que possa falar com ele. Verso 10. Depois de ouvi-lo, diz o texto, então o Senhor deu ordem ao peixe, e este vomitou Jonas em terra seca, na versão atualizada na praia. Deus não fala com Jonas que está dentro do peixe após orar. Deus fala com o peixe e carrega Jonas. Diante de todos os questionamentos, sentimentos e emoções que estão sendo postas em oração por alguém que está confuso, há um Deus falando com Jonas. Ou melhor, há um Deus falando com o peixe que carrega Jonas e o levando Jonas até a praia. Não se trata de um Jonas que nutre a ideia de que não é mais o mesmo na presença desse Deus. Se trata de um Deus que vai falar com o peixe que carrega Jonas. Não se trata de um Jonas que está confuso e perdido nas suas emoções, não. Se trata de um Deus que vai o levar até a praia de novo. Veja, verso 10, olhe para o texto, por favor. Então o Senhor deu ordem ao peixe, e este vomitou Jonas em terra seca ou na praia. Nínive não tem praia. Estude a história e você vai ver que Nínive não tem praia. Alguns que pregam e dizem, quando Jonas estava dentro do peixe, Deus o leva até Nínive por baixo das águas. Não, Nínive não tem praia. Deus o leva lá no começo, de onde ele saiu. Talvez Jonas olhe para aquele ambiente e pensa, mas foi aqui que eu fiz errado. Quando ele olha para a praia, aquela praia que ele tinha o valor no bolso, que ele pagou outra embarcação, que ele fugiu na direção contrária, é lá que Deus o leva, no começo de tudo. Quando Jonas olha, ele vai dizer, mas foi aqui que eu fiz errado. Foi aqui que eu tomei aquela decisão. Foi aqui. Foi aqui. Foi aqui. Capítulo 3, verso 1, e a gente encerra. Mas olha o que diz o texto. Pela segunda vez. Fechei aqui. Pela segunda vez. Deus fala outra vez. Glória a Deus. Aleluia. Deus o leva lá no começo. O leva lá no começo, na praia em que ele tomou a decisão errada, em que a fuga tão bem planejada começou. O leva lá, e mais uma vez fala com Jonas. Talvez ele pode estar olhando dizendo, como é que eu cheguei aqui? Como é que eu vim parar aqui? E o texto diz, pela segunda vez, quem? O Senhor Deus falou com Jonas. E a palavra é a mesma, levanta e vai.
Aleluia. Oh, há um Deus, Espírito Santo. há um Deus, Aleluia. há um Deus que não muda a palavra quando se trata de Jonas. Aleluia. É um Jonas que é tão traumático e decidiu ir para longe desse Deus. Espírito Santo. Mas há um Deus que não muda a palavra quando se trata de Jonas. Levanta e vai. Aleluia. Eu falo com você de novo. Jonas, eu te trouxe até essa praia para dizer, não é sobre o que você fez, vamos começar de novo. Aleluia. Eu falo com você outra vez, vamos começar de novo. Quando eu te chamei, eu sabia que você ia negar, mas vamos começar de novo. Espírito Santo. Quando eu te chamei, eu sabia da tua fuga tão bem planejada, mas eu te trago aqui, vamos começar de novo. Você acha que eu não sabia dos teus traumas? Você acha que eu não sabia de que quando a minha voz entrou dentro de você, você recapitulou tantas coisas em sua cabeça e disse, eu preciso ir para lá? Você acha que eu não sabia? Não é sobre isso, Jonas, vamos começar de novo. Não é sobre você, Jonas, é sobre mim. Eu vi tuas birras, eu vi tuas manhas, seus lamentos. Eu vi teu grito, eu vi. Eu não vim atrás de você, Jonas, porque você é exclusivo, não. Eu vim atrás de você, eu vim até aqui porque eu te amo. Vamos começar de novo. Aleluia. Aí onde você está, feche os olhos, curva a sua cabeça. Deus fala outra vez ao teu coração. Aleluia. Glória a Deus. Você conhece a voz desse Deus. Espírito Santo. Aleluia. Mas o propósito de Deus em te trazer aqui esta noite é para dizer, vamos começar de novo. Aleluia. É Deus dizendo, vamos reatar a nossa amizade. Aleluia. Glória. Vamos reatar o nosso relacionamento. Turamai, que andaré. Deus está dizendo, eu conheço os teus traumas, Jonas. Eu conheço, Jonas, aquilo que tu apresenta diante de mim como questionamento para não ir. Eu conheço, Jonas. Aleluia. Jonas, eu conheço toda a tua história, Jonas. Eu conheço a tua estrutura, Jonas. Espírito Santo. Eu conheço todos os teus lamentos, Aleluia. todas as tuas birras. O que andaré e chorama forquia. Mas eu te trago, Jonas, lá no começo para dizer, não é sobre o que você fez. Deus está dizendo, Jonas, abra bem os seus ouvidos e escute a minha voz. Eu conheço o teu emocional, Jonas. Eu conheço a tua emoção, Jonas. Oh, aleluia. Jonas, eu conheço o que está dentro de ti. Jonas, eu conheço a tua estrutura, Jonas. Eu sei das tuas experiências traumáticas, Jonas. Eu sei das traições, Jonas, acerca de você. Eu também sei, Jonas, das suas prioridades e o quanto você deseja entregar a mim. Eu sei que a tua fuga foi porque você me conhece. Mas eu te trago no começo para dizer, não é sobre você. É sobre eu que quero te ofertar uma nova oportunidade. Deus está dizendo, é noite de recomeço para alguém aqui. Ou melhor, recomeço é se assumir de destroço. Deus está dizendo, bora começar de novo. Eu tenho saudade da tua voz, eu tenho saudade da nossa intimidade. Tenho saudade do teu coração, João. Aleluia. E eu vim aqui esta noite porque eu te amo, João. Oh, glória, glória, glória. Oramai, choramai. Aleluia, papai querido Espírito Santo. Só há uma forma de recomeçar.
É no altar. Aleluia! É no altar. Aleluia! A minha hora já se foi, o meu tempo já se foi. De cabeça abaixo, como você está. Glória! Jesus conversa com o coração de Jonas aqui esta noite. Espírito Santo! Um Jonas tão traumático, tão sensível, Tu és santo, Jesus! tão preocupado. Uricantarabana! Mas Jesus está dizendo, eu quero que você comece de novo. Aleluia! Aí é onde você está. Espírito Santo! Aí é onde você está. Eu te faço um convite. Aleluia! E esse convite é de Deus ao teu coração. Espírito Santo! Há muito tempo eu parei de chamar as pessoas à frente. Tu és santo, Jesus! Mas o Senhor esta noite me diz, Tu és santo! chame, porque alguém precisa. Aleluia! Espírito Santo, Juricantarabana! Há uma voz que vai entrar dentro de você e vai mexer com você por dentro agora. E vai falar dentro do teu coração dizendo, começa de novo, Jonas. Há uma voz que vai te impulsionar e vai tomar. O Jesus que fala com o coração te espera aqui, no altar. Só você que deseja recomeçar, eu te espero aqui. Cadê a segunda pessoa? Jesus está dizendo, Jonas, eu quero curar o teu interior, Jonas. Isso, se puder ajoelhar aqui na ponta do altar. Aleluia! Espírito Santo! Cadê a segunda pessoa? Glória! A segunda está aqui. Aleluia! Cadê a terceira pessoa? Espírito Santo! Aleluia! Glória! Se puderem se achegar mais perto. Se puderem se achegar mais perto. Jesus vai curar Jonas aqui. Jesus. Espírito Santo! Há um rio de água sobre esta casa. Há um rio de águas vivas sobre esta casa. Receba dessa água agora. Receba dessa presença que nos envolve agora. Aí aonde você está, receba dessa graça agora. Receba o abraço do teu pai, Jonas. Receba o abraço do teu pai, Jonas. Seja curado pelo teu pai, Jonas. Levante uma de suas mãos ao céu. Sinta Deus pegando na tua mão, dizendo, não temas, Jonas. Eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Aleluia. Oh, seja renovado agora, Jonas. Seja curado por Ele agora, Jonas. Seja abraçado por Ele, Jonas. Seja renovado por Ele, Jonas. Ele não desiste de você. Ele te ama, Jonas. Ele veio e marcou esse encontro com você essa noite porque Ele ama você. E a voz dele vai mexer com você.